Segundo a ONU, todos os anos ocorrem no mundo cerca de 600 milhões de casos ou surtos de doença causadas por consumo de alimentos contaminados por bactérias, vírus, parasitas, toxinas produzidas por bolores ou outros tipos de substâncias tóxicas, ocasionando um total de 420 mil mortes. Nessa edição do Direto na Fonte, iremos conversar com a professora Adriane Antunes, docente do curso de Nutrição da FCA, da área de Microbiologia, e também com a professora Roberta Fontanive Miyahira, docente do curso de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também especialista em Microbiologia. Professora Adriane e professora Roberta, obrigada então pela entrevista, e a gente começa perguntando de quem que é a responsabilidade então sobre a segurança dos alimentos e como as pessoas podem se informar mais sobre esse assunto. Certo. A responsabilidade pela segurança dos alimentos, ela deve ser compartilhada por muitos agentes. Tanto os agentes públicos, né, como nós temos agências nacionais, temos agências também municipais, então nós temos o MAPA, a Anvisa, temos a Vigilância Sanitária, que são órgãos municipais, nós temos os laboratórios centrais de saúde pública, que fazem as análises dos alimentos suspeitos, então são vários agentes que estão ligados ao governo. Nós temos também a produção dos alimentos, né, com as boas práticas no campo, que devem ser observadas. Temos também a responsabilidade que cabe aos produtores, ou seja, às empresas, né, que fazem o processamento desses alimentos, então elas devem analisar as matérias-primas, ter um controle de qualidade sobre essas matérias-primas e também como sobre o produto acabado. Então devem estudar qual que é a validade desse produto, né, que ele deve ter uma indicação de data de validade, e fazer também a vigilância pós-venda, né? Então, manter abertos canais de comunicação com os consumidores, né? Que a gente chama de saque, e os próprios consumidores também são ela importante desse processo. Seja adquirindo o produto, fazendo a verificação da data de validade antes da sua aquisição, para ver se essa data não está muito curtinha, e imediatamente antes do consumo também, dando uma observada na data de validade. Outro cuidado importante é não esquecer que esse produto, depois de aberto, né, ele também precisa ser consumido rapidamente. Então, algumas pessoas têm o hábito de abrir um produto, né, que está dentro de uma lata ou dentro de um vidro e deixar na geladeira, né, por muito tempo. Então, lembrando que depois que você abre esse produto, você vai expor ele ao ar, ao oxigênio, que vai causar alterações nesse produto, à luz e a micro-organismos que estão no ambiente. Então, esses são cuidados importantes, né, que o consumidor deve ter antes de fazer o consumo. Certo. E, Roberta, qual é a situação do Brasil comparada a outros países, né, quando a gente fala sobre segurança dos alimentos? Quantos surtos são registrados por ano aqui no Brasil? Quais são os surtos mais comuns? Então, na verdade, assim, o Ministério da Saúde, né, ele divulga, né, anualmente, né, a estatística, né, normalmente essa estatística ela é feita dos últimos anos, né? Então, por exemplo, no Brasil tiveram mais de 6.800 surtos de doenças de origem alimentar entre os anos de 2009 e 2018. E esse valor, certamente, ele é muito maior do que isso, porque a gente tem um grande número de subnotificações, né, de surtos de origem alimentar. Porque esses surtos, normalmente, eles são autolimitantes, né, ou seja, sem grande gravidade, né, ainda bem. E aí as pessoas não chegam a procurar um serviço de saúde, né? Então não notificam que teve, né, a doença. Mas de uma forma geral, as doenças de origem alimentar, ela tem um número bastante elevado no mundo, né? De acordo com a Organização das Nações Unidas, ocorrem pelo menos 600 milhões de doenças causadas por consumo de alimento contaminado no mundo. E a Organização Mundial de Saúde, atualmente, na verdade, já tem bastante tempo, né, em que ela tem se preocupado muito com a segurança dos alimentos produzidos dentro da residência. Né, já que muitas vezes, por desconhecimento, os alimentos são colocados, né, em situações consideradas de alto risco para desenvolvimento de micro-organismos, né, como em temperaturas inadequadas, né, descongelamento feito de forma inadequada também em temperatura ambiente, utensílios que são utilizados para manipular alimentos crus e cozidos, né, então favorecendo uma contaminação cruzada, entre outras situações que são consideradas de risco.
Certo. Então, quais são os principais erros, né? Vocês já citaram alguns. Congelamento errado, às vezes manipulação dos ovos, né? Parece que é importante prestar atenção nisso também. Mas, professora Adriane, quais são os principais erros dos consumidores, então, que normalmente são feitos em casa, né? E que poderiam ser evitados? Eu vou passar 5 dicas gerais para alimentação segura e depois a gente pode comentar alguns erros que são frequentemente observados, né? Então, para ser bem didático, a gente recomenda pelo menos 5 cuidados básicos, que seriam a correta higienização das mãos, dos utensílios que vão entrar em contato com os alimentos, das superfícies também, bem como a higienização correta dos alimentos, especialmente aqueles que serão consumidos crus, como as saladas, as frutas, né? Porque o cozimento ele tem um papel de eliminar micro-organismos viáveis. Bom, segunda chave, né, a segunda dica seria o correto cozimento dos alimentos. Então, considerar que eles devem passar por cozimentos acima de 70 graus, de preferência fervura, ebulição, né, que você tenha os sinais visíveis, que nem todo mundo vai ter termômetro na cozinha para fazer essas medições, mas observar, então, a fervura e também a modificação dos alimentos a partir do cozimento, as carnes mudam de cor, os ovos, né, a gema também muda de cor, fica mais firminha, então a gente tem sinais ali que a gente pode também observar para comprovar que o cozimento é feito de forma correta. Outra dica importante é separar alimentos crus de alimentos cozidos e tomar cuidado para não usar os mesmos utensílios, a mesma tábua, a mesma faca, porque a gente pode transferir, como a professora Roberta falou, micro-organismos dos alimentos crus para os cozidos. Os cozidos, às vezes, a gente fica consumindo por mais de um dia, né? Porque as saladas, elas ficam feinhas e a gente já nem quer comer, às vezes, do dia para o outro. Mas os alimentos cozidos, às vezes, a gente vai reaproveitando por mais de um dia. E na hora que a gente transfere esses micro-organismos, eles podem produzir toxinas, por exemplo, né? Que podem levar a riscos importantes para a saúde. Outra dica seria manter os alimentos nas suas temperaturas adequadas. Então, sobre refrigeração, que a sua geladeira esteja refrigerando de forma correta, né, abaixo de 10 graus. E os alimentos quentes, como salgados, mantêm temperatura alta. A gente tem uma janela, uma zona de perigo, de temperatura de risco, que é uma zona ampla, né, que ela vai mais ou menos de 6 graus a 60, né? Então, deixar os alimentos fora dessa faixa, que às vezes não é tão simples, né? Porque essa faixa é grande mesmo. E também utilizar matérias-primas de qualidade, né? Água segura e alimentos, né, de boa procedência. Certo. E, Roberto, e sobre os grãos germinados? Por que os grãos germinados apresentam maior risco relativo à contaminação? Então, assim, né, primeiro, o que são os grãos germinados, né? Esses grãos germinados, eles são os produtos obtidos pela germinação de grão e semente, em que costuma ser produzido em água, né, ou então em algum outro meio, e ele é colhido antes do desenvolvimento das folhas. E aí você acaba consumindo ele de forma integral, né, inclusive junto com o grão e com a semente. E eles são produzidos de uma forma bastante simples, né, em que muitas vezes não precisa nem de luz solar e nem de um solo específico, o que é muito bom porque você não tem a limitação, por exemplo, das estações do ano. E os estudos mostram que esse grão germinado, ele leva algumas mudanças importantes, né, no valor nutricional desse produto, né, o que é muito interessante, né, já que melhora não só a disponibilidade de alguns nutrientes, como também aumenta a concentração de substâncias, por exemplo, consideradas antioxidantes. Só que acontece que esse grão germinado ele acaba sendo um desafio também para a segurança do alimento, porque essa mesma condição que é ideal para a germinação do grão, ela também é ideal para o crescimento de micro-organismo, porque é uma temperatura ambiente, né, rica em água, né, em umidade, né, o que é um prato cheio para o micro-organismo. E mais de 60 surtos já foram relacionados ao consumo de grãos germinados no mundo entre os anos de 1988 e 2020. Nesses surtos já tiveram mais de 14 mil pessoas que ficaram doentes, né, com pelo menos 200 hospitalizações e 58 mortes. Então, assim, é muito importante a gente ter cuidado, né, na produção do grão germinado. E aí, para isso, existem 3 fases, né, que deve-se ter uma atenção maior. A primeira é aquela relacionada à pré-colheita, onde a gente tem que ter as boas práticas agrícolas para garantir uma semente ou um grão de qualidade.
A segunda etapa está mais relacionada à pós-colheita, em que existem diversos tipos de tratamentos de descontaminação da semente, né? Então, tratamentos químicos, físicos, biológicos, como irradiação, concentrações de cloro, né, por exemplo, para descontaminar essas sementes. E a última etapa seria aquela do grão já germinado, onde você deve sempre manter ele em refrigeração, né? Então, acho que a gente tem falado bastante sobre isso, né? A temperatura é muito importante para o controle do alimento, né? E de preferência, se você puder cozinhar, né, esse grão germinado, ingerir ele cozido, você também consegue reduzir bastante a carga microbiana. Então, as temperaturas, tanto de refrigeração como de cocção, são temperaturas que a gente considera, né, adequada para garantir que aquele alimento não tenha uma produção grande de micro-organismos.